Cuidar de plantas em casa é uma experiência única. Cada nova folha que surge é motivo de alegria. Cada broto é um sinal de que os cuidados estão funcionando. Mas essa alegria pode se transformar em frustração de um dia para o outro, quando algo começa a dar errado. Folhas que antes eram verdes passam a mostrar manchas amareladas, bordas queimadas ou pontos estranhos que se espalham rapidamente. O pior é quando você percebe que não está sozinho na sala. Pequenos mosquitinhos pretos começam a voar perto do vaso ou ao tocar nas folhas, uma poeira fina parece se mover, revelando a presença de insetos minúsculos. Nesse momento, a sensação é de impotência, porque muitos não sabem ao certo o que está acontecendo e acabam acreditando que a planta está morrendo sem motivo aparente. A verdade é que por trás desses sinais, existe um inimigo comum a todos os que cultivam plantas de interior: as pragas. Elas são silenciosas, se escondem nos caules, no verso das folhas e até nas raízes, atacando sem piedade. Fungos gnats, tripes, cochonilhas, ácaros-aranha, pulgões e até caracóis são muito mais comuns do que se imagina e podem transformar o prazer de cultivar em uma luta constante pela sobrevivência de cada planta. Essa realidade não poupa ninguém. Não importa se você tem apenas uma planta decorativa no escritório ou uma estante cheia de espécies tropicais. Mais cedo ou mais tarde, essas pragas vão aparecer. Mas a boa notícia é que você pode se preparar. Ao longo deste vídeo, você vai aprender a identificar as pragas mais comuns logo nos primeiros sinais. Vai entender os motivos que fazem elas surgirem e vai descobrir como eliminá-las com métodos práticos e seguros, sem gastar muito e sem colocar sua coleção em risco. Além disso, vamos montar juntos uma rotina de prevenção que vai blindar suas plantas contra futuros ataques. E se você já perdeu alguma planta para esses inimigos silenciosos, segure até o final, porque a partir de hoje você terá um guia confiável que pode salvar não apenas as plantas que você tem agora, mas todas as que ainda vai cultivar. Antes de começarmos, por favor, inscreva-se agora no canal Jardim Floribela. Ative o sininho de notificações e compartilhe este vídeo com quem também ama plantas. Também comente de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Vamos nos conhecer melhor. A diferença entre perder uma planta e salvá-la está no tempo em que você percebe os primeiros sinais de que algo não vai bem. Muitas pessoas acreditam que uma infestação surge de repente, mas, na realidade, as pragas sempre deixam rastros discretos antes de se espalharem. O problema é que a maioria dos cultivadores olha para suas plantas apenas quando vai regar ou adubar, e nessa hora já pode ser tarde demais. Observar cedo significa treinar os olhos para notar mudanças sutis. Um brilho diferente na folha, um pontinho prateado no canto, uma pequena teia entre os caules, ou até mesmo um crescimento mais lento do que o normal. Esses detalhes podem parecer insignificantes no começo, mas são verdadeiros alertas de que há algo errado. Um exemplo claro é o das cochonilhas. Quando a infestação está avançada, a planta parece coberta de algodão branco, mas, nos estágios iniciais, você só vai ver um pontinho pequeno, quase transparente, grudado no caule. O mesmo acontece com os ácaros-aranha. Quando já tomaram conta, deixam manchas amareladas por toda a folhagem, mas no início, apenas algumas pintas isoladas aparecem. É nesse momento inicial que a intervenção faz toda a diferença, porque eliminar algumas dezenas de insetos é muito mais fácil do que combater milhares espalhados por toda a planta. Outro ponto importante é diferenciar os sinais de pragas dos sinais de deficiências nutricionais ou problemas de cultivo. Muitas vezes, folhas amareladas são tratadas com adubo, quando na verdade o que está acontecendo é um ataque de ácaros ou pulgões. Se você confunde os sintomas, acaba reforçando o problema, porque dá mais força à praga ao mesmo tempo em que enfraquece a planta. Observar cedo é, portanto, mais do que apenas olhar. É investigar, é virar as folhas, é passar os dedos pelo caule, é examinar a superfície do solo, é criar o hábito de inspecionar cada vaso como se fosse um paciente em consulta, procurando os sinais sutis que indicam o início de uma doença. Quando esse olhar se torna rotina,
você descobre que as pragas não têm mais espaço para crescer. Você passa a agir antes que elas se instalem, e essa prática simples se transforma na maior arma de defesa que qualquer cultivador pode ter. A atenção diária não leva mais do que alguns minutos, mas pode significar a diferença entre um jardim saudável e uma coleção inteira perdida. Entre todas as pragas que atacam plantas de interior, poucas causam tanto incômodo quanto os fungos gnats. Eles são aqueles mosquitinhos pretos, minúsculos, que surgem em nuvens sempre que você encosta no vaso ou rega a planta. À primeira vista, parecem apenas um incômodo estético, algo que atrapalha a tranquilidade do ambiente. Mas a verdade é que eles escondem um problema bem mais sério, que se desenrola no silêncio do solo. As larvas desses insetos vivem enterradas no substrato, e sua alimentação principal são justamente as raízes mais novas e frágeis da planta. Isso significa que, enquanto você tenta espantar os mosquitinhos adultos que voam, dezenas de larvas podem estar devorando a base da sua planta, enfraquecendo-a pouco a pouco. O ciclo de vida dos fungos gnats explica por que eles se espalham tão rápido. Cada fêmea adulta deposita seus ovos diretamente no solo úmido, e em poucos dias as larvas eclodem, alimentando-se de matéria orgânica em decomposição e das raízes. Quando chegam à fase adulta, voltam a voar em busca de novos locais para reiniciar o ciclo. O excesso de umidade é o maior aliado dessa praga, porque oferece condições ideais para os ovos sobreviverem. Por isso, a presença constante de fungos gnats é quase sempre um sinal de que a planta está sendo regada em excesso, ou de que o substrato não está drenando adequadamente. A primeira medida de combate é simples: controlar a rega. Deixar a camada superior do substrato secar antes de molhar novamente interrompe o ciclo das larvas, que precisam de umidade para sobreviver. Outra estratégia eficaz é cobrir a superfície do solo com uma camada de areia grossa, perlita ou cascalho fino. Essa barreira física impede que os adultos depositem ovos e também reduz a saída dos mosquitinhos que já estão no vaso. Armadilhas adesivas amarelas, facilmente encontradas em lojas de jardinagem, ajudam a capturar os adultos em voo, reduzindo a população e tornando visível a gravidade da infestação. Para casos mais persistentes, existe uma arma natural poderosa: a bactéria chamada Bacillus thuringiensis israelensis. Misturada à água da rega, ela elimina as larvas sem causar qualquer dano às plantas ou a outros organismos benéficos. Essa solução é especialmente útil em coleções grandes, onde a infestação se espalha de um vaso para outro com rapidez. O que nunca deve ser feito é ignorar o problema. Muitos pensam que os mosquitinhos são inofensivos, mas, ao atacar as raízes jovens, eles comprometem a absorção de água e nutrientes. O resultado é uma planta enfraquecida, que cresce menos, perde folhas e se torna ainda mais vulnerável a outras pragas. A chave está em agir cedo. Observar, secar o solo, aplicar barreiras e usar recursos naturais quando necessário. Com esses passos simples, você transforma um incômodo em um problema sob controle, devolvendo à planta a força que ela precisa para crescer saudável. Se os fungos gnats chamam atenção pelo incômodo dos mosquitinhos voando pelo ambiente, os tripes representam o extremo oposto. Eles são quase invisíveis a olho nu, mas os danos que causam às plantas são imensos. São insetos alongados, de corpo fino, que muitas vezes não passam de alguns milímetros. O grande perigo é que eles se escondem em lugares estratégicos, como dentro dos brotos novos ou no verso das folhas mais jovens, tornando a detecção difícil para quem não tem o olhar treinado. A maioria das pessoas só percebe que algo está errado quando as marcas prateadas começam a aparecer na superfície das folhas. Essas marcas são, na verdade, cicatrizes deixadas pelo ataque dos tripes, que raspam o tecido vegetal e sugam a seiva, deixando um rastro metálico e irregular. O ciclo dos tripes é rápido e oportunista. As fêmeas depositam ovos diretamente nos tecidos das plantas, e as larvas, ao nascer, continuam se alimentando intensamente da seiva. Em poucas semanas,
uma população pequena pode se transformar em uma infestação difícil de controlar. Ambientes secos e com pouca circulação de ar são perfeitos para a multiplicação dessa praga. É comum que plantas mantidas em escritórios com ar-condicionado ou em apartamentos fechados sofram ataques silenciosos de tripes, porque o ar parado facilita sua reprodução. A primeira defesa contra eles é a observação atenta. Examine os brotos novos com frequência, porque é ali que eles costumam se concentrar. Se perceber as manchas prateadas ou deformações em folhas jovens, haja imediatamente. O corte das partes mais afetadas ajuda a reduzir a população, eliminando uma boa parte dos insetos escondidos. Em seguida, borrife óleo de NEM, que age como repelente e inibidor de crescimento. O sabão inseticida também é uma ferramenta valiosa, porque dissolve a camada protetora do inseto e o elimina de forma segura. Outra estratégia eficiente é aumentar a umidade ao redor da planta. Os tripes não gostam de ambientes úmidos e se desenvolvem com muito mais dificuldade quando o ar está mais carregado de vapor. Pulverizações frequentes de água nas folhas, além de melhorar a saúde geral da planta, também ajudam a criar um ambiente menos favorável à praga. Ignorar a presença de tripes é um erro grave. Com o tempo, eles não apenas desfiguram as folhas, mas também podem transmitir viroses que comprometem a planta de forma irreversível. É por isso que cada marca prateada deve ser encarada como um sinal de alerta. Quanto mais cedo você agir, mais rápido terá sua planta recuperada e protegida. Observar, podar, aplicar sprays naturais e melhorar a umidade são passos que, juntos, transformam um inimigo invisível em uma ameaça controlada. Poucas pragas causam tanta repulsa visual quanto as cochonilhas. Elas se apresentam como pequenos pontos brancos, lembrando algodão preso nos caules e nervuras, ou como casquinhas duras que parecem conchas grudadas na planta. No início, podem passar despercebidas, mas basta alguns dias para formarem verdadeiras colônias, que sugam continuamente a seiva e drenam a energia da planta. Essa sucção constante enfraquece os tecidos, reduz o crescimento e faz com que as folhas percam o brilho característico. O mais curioso é que, enquanto se alimentam, as cochonilhas liberam uma substância adocicada conhecida como melada. Essa secreção pegajosa cobre a superfície das folhas e serve de convite para fungos, que rapidamente formam uma crosta escura chamada fumagina. O resultado é duplamente prejudicial. A planta perde nutrientes para as cochonilhas e ainda sofre com a obstrução da fotossíntese causada pelo fungo. Existem dois tipos principais de cochonilha: a algodonosa, que é macia e parece algodão branco, e a de carapaça, mais rígida e difícil de remover. Ambas compartilham a mesma característica: uma incrível resistência natural. Não adianta simplesmente borrifar água ou esperar que desapareçam sozinhas, porque elas se fixam firmemente na planta e continuam multiplicando-se sem parar. A chave para lidar com essa praga é a intervenção manual combinada com constância. O primeiro passo é isolar a planta infestada, evitando que as cochonilhas migrem para outras. Em seguida, com um algodão embebido em álcool 70%, faça a limpeza direta de cada colônia. O álcool dissolve a camada protetora e elimina os insetos rapidamente. Esse processo deve ser repetido semanalmente, porque nem sempre todos os ovos são removidos de uma vez. Em casos mais graves, quando a infestação já tomou conta de grande parte da planta, a poda das áreas mais comprometidas é necessária para salvar o restante saudável. Outra medida complementar é o uso de óleos minerais ou de NEM. Eles formam uma película sobre a superfície da planta que sufoca as cochonilhas remanescentes e impede sua respiração. É importante aplicar de forma cuidadosa, cobrindo bem os pontos onde os insetos costumam se esconder, como os encontros entre folha e caule. Ignorar as cochonilhas é abrir caminho para uma infestação sem controle. Elas podem se multiplicar a ponto de comprometer não apenas a estética, mas também a sobrevivência da planta.
O segredo está em agir logo nos primeiros sinais. Aquele pontinho branco isolado pode parecer inofensivo, mas é sempre o início de uma colônia. Com observação atenta, limpeza manual e aplicações regulares, você mantém sua coleção protegida dessa praga silenciosa e persistente. Entre todas as pragas de plantas de interior, os ácaros-aranha são talvez os mais traiçoeiros. Eles são tão pequenos que muitas vezes passam despercebidos, mas os danos que deixam são devastadores. Diferente dos insetos que voam ou se arrastam, os ácaros são aracnídeos microscópicos que se escondem no verso das folhas, onde começam a sugar a seiva silenciosamente. O primeiro sinal costuma ser quase imperceptível: pequenos pontinhos amarelados que aparecem espalhados pela folha. No início, parecem manchas de sol ou sinais de ressecamento, mas, à medida que a infestação avança, esses pontos aumentam e a folha começa a perder a cor, ficando esbranquiçada e sem vida. Um dos traços mais característicos dos ácaros-aranha é a presença de teias finíssimas, que se formam entre os caules e no verso das folhas. Essas teias são sua marca registrada e funcionam como proteção para as colônias. Quando você as vê a olho nu, significa que a infestação já está em estágio avançado. A planta, nesse ponto, não só perde vigor, mas corre sério risco de desfolhar completamente. Em coleções grandes, o problema se espalha rápido, porque os ácaros conseguem migrar de uma planta para outra com facilidade, especialmente quando estão próximas. O ambiente preferido desses invasores é o ar seco e parado. Por isso, eles são muito comuns em casas ou escritórios com ar-condicionado ou aquecimento constante, onde a umidade relativa do ar é baixa. Esse detalhe explica por que muitas plantas tropicais, acostumadas a ambientes úmidos na natureza, sofrem tanto com os ácaros quando cultivadas em ambientes fechados. Para combatê-los, é preciso agir em duas frentes: eliminar a população existente e tornar o ambiente desfavorável para que não voltem. Pulverizações frequentes de água nas folhas ajudam a elevar a umidade e a desestabilizar a colônia. A aplicação de óleo mineral ou de NEM é extremamente eficaz, porque cria uma película que sufoca os ácaros e interrompe seu ciclo. É fundamental cobrir bem o verso das folhas, onde eles se escondem. Em casos mais graves, pode ser necessário repetir as aplicações semanalmente até que os sinais desapareçam por completo. Um erro comum é confundir os sintomas de ácaros com deficiência de nutrientes ou excesso de sol. Muitas pessoas tentam resolver com adubo, quando na verdade o problema é a presença desses aracnídeos invisíveis. Essa confusão faz com que o tratamento correto seja adiado, permitindo que a praga se espalhe ainda mais. Por isso, ao notar manchas amareladas e perda de cor, sempre examine cuidadosamente o verso das folhas. Com atenção e ação rápida, é possível salvar a planta mesmo em casos de infestação significativa. O segredo é não subestimar esses inimigos microscópicos. Eles são discretos, mas deixam sinais claros para quem aprende a observar. E, quando combatidos de forma consistente, deixam de ser uma ameaça real para o seu jardim. Entre todas as pragas que atacam plantas de interior, os pulgões talvez sejam os mais fáceis de identificar, porque formam colônias visíveis a olho nu. Eles se concentram principalmente nos brotos mais novos, nas flores em desenvolvimento e nas extremidades macias dos caules, onde a seiva circula em maior quantidade. Esses pequenos insetos de corpo mole podem ser verdes, pretos, marrons ou até amarelados, e sempre aparecem em grupo. O impacto deles sobre a planta é imediato. Ao sugar a seiva continuamente, os pulgões deformam as folhas novas, impedem o crescimento saudável e deixam a planta com aspecto fraco e retorcido. Assim como as cochonilhas, os pulgões também produzem melada, uma substância açucarada que recobre as folhas e favorece o crescimento da fumagina, aquele fungo preto que bloqueia a fotossíntese. Isso significa que a presença de pulgões traz não apenas o problema direto da sucção de nutrientes, mas também abre as portas para novas doenças.
Em pouco tempo, uma planta infestada perde vigor e pode comprometer a saúde de toda a coleção, já que os pulgões se espalham com extrema facilidade. Eles são transportados pelo vento, por roupas, por ferramentas e até por formigas, que muitas vezes os protegem em troca da melada produzida. O combate a essa praga deve ser rápido e firme. Uma das formas mais simples de controle é o jato de água. Direcionado para as colônias, ele remove grande parte dos insetos de imediato, reduzindo a população de forma drástica. Depois, o uso de sabão inseticida garante que os remanescentes sejam eliminados. Esse método é seguro, acessível e pode ser repetido sempre que necessário. Outra alternativa natural é a pulverização de óleo de NEM, que age como repelente e inibe a reprodução dos pulgões. Quando a infestação está em estágio inicial, a remoção manual também pode ser eficaz. Basta passar os dedos ou um pano úmido sobre os brotos atacados para esmagar os insetos. Embora pareça simples, essa ação impede que a colônia se expanda e pode salvar a planta antes que sofra maiores danos. Em coleções maiores, onde várias plantas estão próximas, o ideal é inspecionar regularmente os brotos e agir logo nos primeiros sinais. Ignorar a presença dos pulgões é um risco enorme. Eles se multiplicam com rapidez e, em questão de dias, tomam conta de todas as partes jovens da planta. O segredo está na observação e no tratamento imediato. Quanto mais cedo você agir, menor será o impacto na saúde geral da planta. Com medidas simples, como o jato de água, o sabão inseticida e a pulverização de óleo de NEM, é possível manter essas colônias sob controle e devolver à planta a energia necessária para continuar crescendo forte. Quando falamos de pragas em plantas de interior, a maioria das pessoas pensa apenas em insetos minúsculos e quase invisíveis. Mas existem inimigos maiores e igualmente perigosos, que muitas vezes passam despercebidos até deixarem marcas evidentes: os caracóis e as lesmas. Esses moluscos, normalmente associados a jardins externos, também podem se esconder em vasos e substratos usados dentro de casa. Eles costumam chegar junto com a terra não esterilizada, com plantas recém-adquiridas ou até presos em vasos reutilizados. No início, permanecem ocultos durante o dia, mas basta a noite cair para que iniciem sua atividade, devorando silenciosamente folhas, brotos e até flores. Os danos que provocam são inconfundíveis. Diferente das manchas ou pontinhos deixados por insetos sugadores, os caracóis e as lesmas produzem buracos grandes, irregulares e muitas vezes com bordas mastigadas. Além disso, deixam rastros brilhantes de muco sobre a superfície das folhas e do solo, uma marca característica que denuncia sua presença. O problema é que, por agirem de madrugada, muitas vezes o cultivador só descobre quando já encontra as folhas com grandes áreas destruídas. Em plantas jovens ou de crescimento lento, esse tipo de ataque pode ser fatal, comprometendo completamente o desenvolvimento. O controle desses visitantes exige atenção e medidas práticas. A remoção manual é o primeiro passo. Inspecione os vasos à noite, com uma lanterna, e retire qualquer caracol ou lesma encontrado. Essa prática simples já reduz bastante a infestação. Em seguida, crie barreiras físicas na superfície do solo, usando casca de ovo triturada, areia grossa ou até serragem seca. Essas substâncias formam um terreno áspero e desconfortável, dificultando a movimentação dos moluscos e mantendo-os afastados das plantas. Outra alternativa é enterrar pequenos recipientes com cerveja perto dos vasos. O cheiro atrai caracóis e lesmas, que acabam caindo no líquido e sendo eliminados. Mais importante do que o combate é a prevenção. Sempre que adquirir uma planta nova, examine cuidadosamente o substrato e o vaso antes de levá-la para junto das outras. Prefira utilizar misturas de solo esterilizadas que reduzem o risco de trazer ovos escondidos. E, se for reaproveitar vasos, higienize-os bem, eliminando qualquer resíduo que possa servir de abrigo. Caracóis e lesmas podem parecer pragas incomuns dentro de casa,
Mas quando aparecem, são capazes de causar grandes prejuízos. Observar os sinais característicos, agir rapidamente na remoção e criar barreiras de proteção são passos simples que mantêm suas plantas seguras contra esses visitantes indesejados. Toda infestação tem uma origem, e entender as causas é essencial para impedir que as pragas retornem. Diferente do que muitos pensam, elas não aparecem de forma aleatória. Sempre existe uma condição que abre as portas para a invasão. A primeira delas é o excesso de água. Solos encharcados são como convites para fungos gnats e outros insetos que dependem de umidade para completar seu ciclo de vida. Quando o cultivador rega mais do que deveria ou não usa um substrato bem drenado, cria um ambiente perfeito para ovos, larvas e fungos se desenvolverem. O segundo fator é a falta de ventilação. Plantas mantidas em locais fechados, sem circulação de ar, tornam-se alvo fácil de ácaros e tripes, que prosperam em ambientes parados e secos. Sem ar fresco, a planta também perde resistência natural, tornando-se ainda mais vulnerável. Outro motivo frequente é a aglomeração de vasos. Embora seja tentador organizar muitas plantas próximas umas das outras, essa prática facilita o avanço das pragas. Um inseto que começa em uma folha pode, em questão de dias, migrar para várias plantas, transformando um pequeno problema em uma infestação generalizada. Além disso, folhas encostadas criam microambientes úmidos e sombreados que favorecem a proliferação de organismos indesejados. A falta de higienização também é uma causa crítica. Restos de folhas mortas, flores secas ou pedaços de caule deixados sobre o substrato servem de abrigo e alimento para insetos e fungos, acelerando a multiplicação. Não podemos esquecer ainda da entrada silenciosa de pragas por meio de substratos contaminados ou plantas novas. Muitas vezes, ao trazer um vaso recém-comprado para dentro de casa sem inspecionar com cuidado, o cultivador também está trazendo ovos de cochonilhas, ácaros ou até caracóis escondidos. Esse é um dos erros mais comuns. Integrar imediatamente uma planta nova à coleção sem passar por um período de observação isolada. No fim, todas essas causas têm algo em comum. Estão ligadas à rotina de cuidados. A maior parte das infestações não ocorre porque a praga é inevitável, mas porque o ambiente e os hábitos do jardineiro favorecem seu aparecimento. Saber disso é libertador, porque mostra que, com alguns ajustes simples, rega correta, ventilação adequada, espaçamento entre vasos, limpeza constante e atenção ao que entra em casa, é possível evitar grande parte dos problemas. Reconhecer as causas é o primeiro passo para criar um ambiente onde as pragas simplesmente não conseguem prosperar. Depois de identificar as pragas e entender as causas que favoreceram sua chegada, chega o momento de agir. O combate precisa ser rápido, mas também inteligente, porque aplicar qualquer produto sem estratégia pode acabar prejudicando mais a planta do que a própria praga. O primeiro princípio é simples: começar sempre pelas soluções menos agressivas e avançar apenas se for necessário. Isso protege a planta e mantém o equilíbrio natural do ambiente. A etapa inicial do combate é a remoção física. Muitas pragas podem ser reduzidas de forma significativa, apenas com limpeza manual ou jatos de água. Pulgões e cochonilhas, por exemplo, podem ser esmagados ou removidos com um pano úmido, enquanto um jato forte de água derruba colônias inteiras de pulgões ou ácaros. Essa ação direta já diminui a população da praga e dá à planta um respiro imediato. O segundo passo é a aplicação de soluções caseiras ou naturais. O sabão inseticida, feito para jardinagem, é um dos aliados mais eficazes, porque age quebrando a camada protetora dos insetos de corpo mole, levando-os à morte sem deixar resíduos prejudiciais. Outro recurso amplamente utilizado é o óleo de neem, que funciona como repelente, inibidor de crescimento e até esterilizante para várias pragas. Uma aplicação bem feita, cobrindo folhas, caules e principalmente o verso das folhas, pode interromper rapidamente o ciclo reprodutivo.
O óleo mineral também é eficaz contra ácaros e cochonilhas, porque cria uma película que sufoca os invasores. Além dessas opções, armadilhas adesivas amarelas são úteis para monitorar e capturar pragas voadoras, como os fungos gnats e os tripes adultos. Elas não resolvem o problema por completo, mas ajudam a controlar a população e a medir a gravidade da infestação. Em casos específicos, como no combate às larvas dos fungos gnats, é possível usar soluções biológicas como o Bacillus thuringiensis israelensis, uma bactéria segura que elimina as larvas no solo sem afetar a planta. O grande erro de muitos cultivadores é recorrer diretamente a inseticidas químicos fortes. Embora possam parecer uma solução rápida, eles frequentemente deixam resíduos, afetam insetos benéficos e, em ambientes internos, podem ser prejudiciais para pessoas e animais. Além disso, o uso contínuo cria resistência nas pragas, tornando os produtos cada vez menos eficazes. Por isso, o ideal é reservar esses químicos para situações extremas, quando nenhuma outra alternativa funcionou. A chave está na constância. Combater pragas não é apenas aplicar um produto uma vez e esperar o resultado. É necessário repetir os cuidados semanalmente, observando a resposta da planta e monitorando se a infestação diminui. Esse acompanhamento garante que os ovos e larvas, que muitas vezes sobrevivem à primeira aplicação, não tenham chance de se desenvolver novamente. O combate bem feito é, portanto, uma soma de ações: remoção física, soluções naturais, monitoramento e, só em último caso, intervenções mais fortes. Essa estratégia não apenas elimina o problema atual, mas também cria uma rotina de defesa contínua, essencial para quem quer manter plantas saudáveis por muito tempo. Eliminar uma praga é apenas metade da batalha. O verdadeiro segredo para manter plantas de interior sempre bonitas é a prevenção. Uma rotina simples, feita semanalmente, pode impedir que a maioria das infestações sequer tenha início. E o mais interessante é que essa rotina não exige horas de dedicação. Com apenas alguns minutos de atenção por semana, você cria um escudo protetor invisível para o seu jardim. O primeiro passo é a inspeção. Reserve um momento específico do dia, de preferência sempre no mesmo horário, para examinar suas plantas. Olhe com calma cada vaso, vire as folhas para observar o verso e passe os dedos ao longo do caule. Essa prática ajuda a detectar sinais iniciais, como pequenos pontos, manchas ou até resíduos de melada produzida por pulgões e cochonilhas. Ao identificar cedo, você elimina o problema antes que ele se torne uma infestação. O segundo ponto da rotina é a rega equilibrada. Muitas pragas, como os fungos gnats, aproveitam a umidade excessiva para se multiplicar. Por isso, acostume-se a fazer o teste do dedo. Insira-o cerca de 2 centímetros no solo. Se sentir umidade, espere mais 1 ou 2 dias antes de regar novamente. Outra técnica prática é levantar o vaso e avaliar o peso. Vasos mais leves indicam que a planta precisa de água, enquanto os pesados sinalizam que ainda há umidade suficiente. Essa atenção simples impede o encharcamento e bloqueia o ciclo de várias pragas. A ventilação também deve entrar no checklist semanal. Abra janelas, permita a entrada de ar fresco e, se o ambiente for muito fechado, use um ventilador suave para criar circulação. O movimento constante do ar reduz as chances de tripes e ácaros prosperarem, além de fortalecer as plantas ao simular condições mais naturais. Outro cuidado fundamental é o espaçamento entre vasos. É comum que colecionadores de plantas agrupem todos os exemplares em prateleiras ou bancadas apertadas, mas esse hábito cria o ambiente perfeito para a migração das pragas. Sempre que possível, mantenha um pequeno espaço entre os vasos. Esse simples detalhe dificulta a passagem de insetos e melhora a circulação do ar. Por fim, nunca negligencie a limpeza. Retire folhas secas, flores murchas e qualquer resíduo orgânico acumulado no substrato. Esses restos funcionam como alimento e abrigo para pragas e fungos. Se você adota o hábito de deixar os vasos limpos,
já está eliminando uma das principais fontes de problemas. Essa rotina semanal não exige grandes esforços, mas seus resultados são poderosos. Inspeção, rega equilibrada, ventilação, espaçamento e limpeza. 5 passos que, quando repetidos com regularidade, criam um ambiente saudável no qual as pragas simplesmente não encontram espaço para prosperar. Mais do que eliminar e prevenir pragas, existe uma estratégia ainda mais poderosa: fortalecer as plantas para que elas próprias resistam aos ataques. Plantas saudáveis têm mais vigor, crescem com raízes firmes, folhas espessas e caules resistentes. E quando estão fortes, suportam melhor pequenas invasões, recuperam-se rapidamente e, muitas vezes, conseguem conter naturalmente o avanço de insetos e fungos. Por isso, o cuidado com a saúde da planta é tão importante quanto o combate direto às pragas. Um dos pilares desse fortalecimento é a adubação orgânica. Substratos ricos em humus de minhoca ou compostos decompostos lentamente fornecem nutrientes de forma equilibrada e constante. Diferente dos fertilizantes químicos de ação rápida, que podem estimular apenas crescimento superficial, a adubação orgânica cria uma base sólida, tornando as plantas mais resistentes ao estresse. Uma planta bem nutrida não é apenas mais bonita, ela é menos vulnerável, porque seu sistema natural de defesa funciona com mais eficiência. Outro recurso simples e eficaz é a pulverização de soluções naturais. O chá de camomila, por exemplo, tem propriedades antifúngicas suaves e pode ser aplicado nas folhas como um reforço de proteção. A infusão de alho atua como repelente contra diversos insetos, afastando-os sem prejudicar a planta. Essas pulverizações podem ser feitas quinzenalmente, criando uma camada extra de segurança. A limpeza das folhas também desempenha um papel crucial. Poeira acumulada não apenas atrapalha a fotossíntese, mas também pode servir como abrigo para insetos microscópicos. Um pano macio umedecido em água limpa é suficiente para devolver o brilho natural às folhas e, ao mesmo tempo, eliminar pequenos organismos antes que causem danos. Esse hábito, feito regularmente, transforma a aparência e a saúde geral da planta. Além disso, ajustar o ambiente ajuda no fortalecimento. Oferecer luz adequada, mesmo que seja artificial, garante que a planta realize fotossíntese de forma eficiente. Manter a umidade do ar dentro de níveis confortáveis para espécies tropicais reduz o estresse e dificulta o surgimento de ácaros. Até mesmo pequenos gestos, como girar o vaso periodicamente para que todas as partes da planta recebam luz, contribuem para um crescimento equilibrado e resistente. Em resumo, fortalecer as plantas é investir na prevenção silenciosa. Ao nutrir bem, limpar regularmente, oferecer pulverizações naturais e garantir condições ideais de cultivo, você cria um exército de plantas fortes e resilientes. E plantas fortes raramente se tornam presas fáceis para pragas persistentes. Chegamos ao momento de organizar tudo o que foi aprendido até aqui em uma linha clara de ação. O combate e a prevenção de pragas em plantas de interior podem parecer um desafio complicado, mas quando colocamos os passos em ordem, tudo se torna simples e aplicável. Primeiro, lembramos da importância da observação precoce. Pragas nunca aparecem do nada. Elas sempre deixam sinais discretos. Pontos prateados, manchas amareladas, folhas deformadas ou mosquitinhos voando são alertas que devem ser levados a sério desde o início. Em seguida, revisitamos os principais inimigos. Os fungus gnats, com suas larvas que atacam as raízes. Os tripes, quase invisíveis, mas denunciados pelas marcas metálicas nas folhas. As cochonilhas, que parecem pequenos algodões presos ao caule. Os ácaros-aranha, mestres do disfarce, revelados pelas teias finíssimas. Os pulgões, que formam colônias em brotos novos. E até caracóis e lesmas, que deixam buracos grandes e irregulares nas folhas. Cada um desses invasores tem sua própria assinatura, e reconhecer essas marcas é a chave para agir no tempo certo. Também falamos das causas que favorecem as infestações. O excesso de água no solo, a falta de ventilação
Os vasos aglomerados e o uso de substratos contaminados estão entre os maiores vilões. Saber disso muda a perspectiva. Não se trata apenas de reagir quando a praga já chegou, mas de evitar que o ambiente se torne propício para ela prosperar. No combate, vimos que o caminho mais seguro é começar pela remoção física e pelas soluções naturais, como o sabão inseticida, o óleo de NEM, o óleo mineral e as armadilhas adesivas. Essas medidas, quando aplicadas com constância, resolvem a maioria das situações. Reservamos os produtos químicos mais fortes apenas para casos extremos, porque a saúde da planta e do ambiente deve vir sempre em primeiro lugar. Na rotina de prevenção, estruturamos um checklist simples: inspecionar semanalmente folhas, caules e solo, regar de forma equilibrada, garantir ventilação, dar espaço entre vasos e manter tudo limpo, sem restos orgânicos acumulados. Pequenas atitudes que, repetidas, formam um escudo invisível contra novas infestações. Por último, reforçamos o papel do fortalecimento. Uma planta nutrida, limpa e bem cuidada é naturalmente mais resistente. O uso de adubação orgânica, pulverizações naturais e a atenção à luz e à umidade criam um ambiente onde as pragas têm pouca chance de se instalar. Essa recapitulação mostra que não é necessário ter medo de pragas. Com observação, ação rápida, rotina disciplinada e fortalecimento constante, qualquer pessoa pode manter plantas de interior bonitas, verdes e livres de invasores. Agora que você conhece em detalhes os principais inimigos das plantas de interior, já tem em mãos todas as ferramentas para proteger sua coleção. Aprendemos que pragas não são um destino inevitável. Elas se aproveitam de condições específicas, e quando você entende as causas, passa a ter o controle. Vimos como identificar cada uma delas, desde os mosquitinhos que atacam as raízes até as colônias visíveis nos brotos novos. Descobrimos que a observação precoce é a maior arma de defesa, que o combate pode ser feito com soluções simples e acessíveis, e que a prevenção é um hábito poderoso capaz de transformar o cuidado com as plantas em algo muito mais leve e prazeroso. O mais importante é lembrar que não existe segredo complicado. Com atenção semanal, regas equilibradas, ventilação constante e fortalecimento das plantas com adubação orgânica e cuidados naturais, você cria um ambiente saudável, onde as pragas não conseguem se estabelecer. Essa rotina traz não apenas plantas mais bonitas, mas também mais tranquilidade para você, que não precisará viver apagando incêndios a cada nova infestação. E essa é apenas a primeira parte da jornada. No próximo vídeo, vamos falar sobre um tema essencial para qualquer cultivador de interior: como a luz artificial pode transformar o crescimento das suas plantas, mesmo em ambientes sem sol direto. Se você quer garantir que suas plantas recebam a iluminação perfeita para florescer, não pode perder. Eu quero saber de você. Qual foi a praga mais difícil que já apareceu nas suas plantas e como você lidou com ela? Deixe sua experiência nos comentários, porque suas dicas podem ajudar muita gente que está passando pelo mesmo problema. Com esse conhecimento, suas plantas estarão mais protegidas, mais fortes e mais bonitas do que nunca.